Bom, pessoal, vamos resolver então alguns exercícios do livro. Esses dois que eu vou resolver aqui nessa aula se referem à página 96 do livro, tá? Os exercícios R38 e R39, da aula remota número 13. Vamos lá. Então, o exercício R38. Ele diz assim: dois móveis A e B são lançados verticalmente para cima com a mesma velocidade inicial de 15 metros por segundo, do mesmo ponto. Então, eu vou lançar dois objetos para cima de um mesmo ponto, né? De um mesmo patamar. Um deles, o móvel A, vai ser lançado no instante t igual a 0. Então, vou zerar meu cronômetro. Naquele instante, eu vou lançar o objeto A. Agora, o objeto B, eu só vou lançar 2 segundos depois. Por mais que eu vou lançar os dois com a mesma velocidade inicial, um deles sai antes que o outro. O móvel A é lançado antes que o móvel B, tá? Determine, a contar do ponto de lançamento, a posição e o instante do encontro dos móveis. Então, o móvel A já vai estar subindo, ou talvez até já esteja descendo, né? A gente não tem como saber ainda. E quando eu for lançar o móvel B, tá? Então, vou aqui, ó, eu fiz um referencial aqui. A gente tem que sempre escolher o nosso referencial. Ele pode apontar para cima ou para baixo, é movimento vertical, né? Então, escolhendo o referencial apontando para cima, como sendo positivo para cima, eu vou colocar aqui o objeto A e o objeto B. Eles estão no mesmo patamar, eles vão ser lançados da mesma altura inicial, porém, o móvel A vai sair antes que o móvel B, tá? Vamos tirar os dados, porque a questão está pedindo para encontrar o ponto de encontro. Ficou meio dúbio, né? Para a gente descobrir o local onde eles se encontram e o instante desse encontro. Então, é encontro de móveis. Para a gente fazer encontro de móveis, a gente tem que conhecer as equações de movimento de cada objeto, tá? Então, para a gente fazer a equação de movimento, eu preciso tirar os dados. Vamos olhar só para o móvel A. O móvel A vai sair aqui, ó, do meu referencial no zero, né? Lembrando que aqui a gente escolheu o referencial para cima, então aqui embaixo é o zero. Ele vai sair com uma velocidade inicial de 15 metros por segundo. A altura inicial dele, então, colocando o nosso referencial dessa forma, vai ser 0. E o nosso G, como o referencial está apontando para cima e o G é sempre aponta para baixo, o nosso G vai estar oposto ao referencial. Então, o nosso G vai estar negativo, tá? O móvel B também tem uma velocidade inicial de 15 metros por segundo. Também tem uma altura inicial de 0, ó. Ele vai sair do mesmo lugar que o móvel A. E o G do B também vai ser negativo, porque o objeto está subindo, o referencial está apontando para cima, e o nosso G sempre aponta para baixo. Está o oposto, o G é negativo, menos 10. O único detalhe, então, é que o móvel B vai sair 2 segundos depois que o móvel A. Então, qualquer instante em que o ponto B aqui tiver, o objeto A já está 2 segundos na frente, tá? Então, se o móvel A foi lançado e já passou 2 segundos, por exemplo, qual é o instante do B? 2 menos 2, 0, que é o instante de lançamento do B. O móvel A foi lançado e já passou 5 segundos de lançamento, quanto tempo o B vai estar no ar? 5 menos 2, 3 segundos. Então, o móvel A sempre vai estar 2 segundos à frente do móvel B, tá? Em relação ao tempo de lançamento. Então, esses são os dados do problema. Eu tive que quebrar aqui a resolução para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar no slide. Vamos lá. Construindo a equação do móvel A, tá? A gente sempre constrói a equação a partir da equação horária. Como é uma equação de posição, eu vou trabalhar com encontro de móveis, eu vou usar aquela do sorvetão, adaptada para o movimento vertical que a gente já vem trabalhando nas últimas aulas, tá? Então, a equação do sorvetão adaptada para movimento vertical é essa daqui, H igual a H0 mais V0 vezes T, mais GT ao quadrado sobre 2. Agora, eu vou fazer a equação do A, então eu chamei de HA, tá? Então, HA vai ser igual à altura inicial do A, que é 0, mais a velocidade inicial do A, que é 15, vezes o T, que é o instante de tempo de A, mais o G, que é negativo, então menos 10 aqui no lugar de G, né? Vezes T ao quadrado sobre 2. Cortando esse zero aqui, simplificando 10 por 2, sobrou que HA é igual a 15T menos 5T ao quadrado. Dividimos o 10 por 2 aqui, ó, ficou 5T ao quadrado, tá? Agora, não tem mais como reduzir a equação do A, deixa ela aqui quietinha. Vamos construir agora a equação do B, tá?
Coloquei a equação aqui geral de novo para a gente reconstituir aqui com os dados de B. Vamos lá. H, então eu vou chamar de HB, que é a equação horária para o objeto B, é igual a H0. Ó, percebam que o B também vai sair da posição inicial 0. Então, H0 é 0. Mais a velocidade inicial de B. A velocidade inicial de B é a mesma, 15 metros por segundo. Mas olha aqui que interessante, ó. O tempo de B vai ser sempre o tempo de A menos 2, porque o B está 2 segundos atrás de A. Então, se o tempo de A a gente chamou de T, como é que vai ser o tempo de B aqui? T menos 2, tá? Só trazer essa informação para cá. Ao invés de colocar T, a gente vai colocar T menos 2. Então, vai ficar V0 vezes T, vai ficar 15 vezes T menos 2. Aí, continuando, ó, o G também é negativo, tá aqui o menos 10. O T, então, a gente vai substituir por T menos 2. Não esquece que é T menos 2 elevado ao quadrado. Sobre 2, que é da equação, tá? Agora, vamos ampliar um pouquinho aqui, ó. O HB vai ser igual a 15T, porque o zero caiu fora aqui. Eu vou fazer o chuveirinho, 15 vezes T, 15T. E 15 vezes menos 2, menos 30. Tá vendo? Agora aqui, ó, eu simplifiquei o 10 e o 2, porque tá fora aqui do parênteses, então eles estão se dividindo. 10 dividido por 2, 5, com o sinal de menos do G, tá? Esse 10 dividido por 2 aqui virou esse 5 que tá aqui. E dentro do parênteses eu resolvi aqui por produtos notáveis, que chama, né? O quadrado do primeiro, t ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 4t, ó, 2 vezes o primeiro, 2t, vezes o segundo, menos 4t, mais o quadrado do segundo. Quem não lembra dessa regrinha aqui de produtos notáveis, tem que dar uma revisadinha lá em matemática, tá? Eu gravei assim, quadrado do primeiro, menos ou mais, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se vocês têm um outro jeito de fazer isso daqui, é só fazer t menos 2 vezes t menos 2 e aplicar o chuveirinho. Também dá certo, tá? Não vou entrar nesse mérito aqui, que é mais matemática. Agora eu vou continuar. 15t, o menos 30. Aqui eu fiz o chuveirinho, né? O menos 5 está multiplicando todo mundo que está aqui dentro. Então, ficou menos 5 vezes t ao quadrado, menos 5t ao quadrado. Menos 5 vezes menos 4t deu mais 20t. E o menos 5 vezes o 4 vai dar menos 20. Tá meio borradinho, mas é um menos aqui, tá? Porque é um menos do 5 com mais do 4. Menos 20. Aí a gente pode agrupar aqui o que é termo semelhante, né? Eu coloquei o 15t e o 20t, eu somei, deu 35t. O menos 30 e o menos 20 eu também somei, deu menos 50. E o t ao quadrado aqui não tem nenhum termo semelhante a ele, ficou menos 5t ao quadrado, tá? Então, a equação de B ficou HB igual 35t menos 50 menos 5t ao quadrado. Poderia ter organizado aqui, mas deixei como estava, tá? Beleza, então até agora o que a gente fez? A gente interpretou a questão, tirou os dados dos objetos e construiu a equação deles. Para que a gente queria isso? A questão está pedindo. Determine a contar do ponto de lançamento a posição e o instante do encontro dos móveis. Como é que a gente faz para calcular o instante do encontro deles? A gente diz que nesse instante os dois estão no mesmo lugar. Para dizer que eles estão no mesmo lugar, eu tenho que dizer que a posição de A vai ser igual à posição de B. Nesse caso, a altura de A é igual à altura de B. Qual é a altura de A? Vou vir aqui e vou pegar a equação da altura de A. 15t menos 5t ao quadrado. Tá aqui, ó. 15t menos 5t ao quadrado. Igual. Qual é a altura de B? Vim aqui e peguei a equação da altura de B, ó. 35t menos 50 menos 5t ao quadrado. Tá aqui. Tá bom? Igualando as duas equações, a gente vai resolver. Tá vendo que tem menos 5t ao quadrado antes da igualdade e depois da igualdade? A gente pode cancelar. Ou pode passar o 5t ao quadrado para frente, vai ficar menos 5t ao quadrado mais 5t ao quadrado, que vai dar zero. Dá na mesma, tá? O que eu fiz aqui? Eu passei o 50 aqui, que era negativo, para frente da igualdade. E eu passei o 15t aqui, ó, para depois da igualdade, tá? Então, percebam que esse 50 aqui para frente ficou 50 positivo. E o 35 que ficou aqui, subtraindo 15t, que passou para cá, vai dar 20t. Tranquilo? Passei esse 20 aqui dividindo. 50 dividido por 20 vai dar 2,5 segundos. Então, no momento em que os dois se encontram, passou-se 2,5 segundos, tá? O objeto A já tinha sido lançado há 2 segundos
e 2 segundos depois o objeto B foi lançado. Depois que o objeto A foi lançado, 2 segundos e meio, eles se encontram. Certo? Vamos lá. Não consigo afirmar ainda se o objeto A já está descendo. Eu acredito que sim. Qual foi o local desse encontro? Bom, para a gente descobrir o local do encontro, a gente pode escolher qualquer uma das duas equações e substituir o tempo pelo tempo que a gente encontrou aqui, de 2,5 segundos. Como a equação de A é menor que a equação de B, é mais rápido e mais prático usar a equação de A. Mas se usar a equação de B, dá o mesmo resultado. Então, eu passei a equação de A para cá, HA igual a 15t menos 5t ao quadrado, e substituí o tempo por 2,5, tá? Então, ficou 15 vezes 2,5 menos 5 vezes 2,5 ao quadrado. Resolvendo isso daqui, a altura onde os dois se encontram é de 6,25 metros. Para vocês saberem se o objeto A está subindo ou descendo, vocês podem calcular a velocidade dele nesse instante 2,5, usando a equação da velocidade. Se a velocidade der positiva, quer dizer que ele está subindo ainda. Se a velocidade der negativa, quer dizer que ele já está retornando quando ele encontra o ponto B, tá? Tranquilo? A gente vai resolver agora a questão R39. Ela diz o seguinte: uma pedra A é lançada verticalmente para cima a partir do solo com velocidade de 40 metros por segundo. Simultaneamente, na mesma vertical, outra pedra B é abandonada a partir do repouso do alto de um edifício com 80 metros. Desprezando a resistência do ar e usando G igual a 10 em módulo, determine, letra A, um instante em que as pedras colidem. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou jogar uma pedra para cima e, ao mesmo tempo, alguém lá em cima do prédio vai jogar a pedra para baixo. Faz de conta que aqui é o prédio, que do lado está o prédio, aqui é a escala. Aqui embaixo eu jogo o objeto A e aqui de cima eu solto o objeto B numa mesma linha, porque daí os dois vão se encontrar, tá? A gente vai escolher o referencial apontando para cima de novo. Ah, professora, eu quero escolher o referencial apontando para baixo. Não tem problema. Pode escolher o referencial apontando para baixo, tá? Nesse caso aqui, o referencial apontando para cima como sendo positivo. Então, eu coloquei o objeto A aqui embaixo. Qual vai ser a situação inicial dele aqui? Ele vai partir do zero, da posição zero. E o objeto B aqui em cima, ele vai descer. Eu não coloquei a flechinha porque ele parte do repouso, mas ele vai descer, claro, né? Eu vou soltar, ele vai descer. Ele vai sair dessa posição aqui, ó, da posição 80 metros, tá vendo? Que já é lá onde tá no topo do prédio. Vamos tirar os dados de cada um dos dois, usando o referencial apontando para cima. Se alguém quiser resolver com o referencial invertido, não tem problema, dá o mesmo resultado, tá? Vamos lá. A altura inicial do ponto A, da pedra A, tá? Como eu coloquei o referencial dessa forma, a altura inicial, a posição inicial dela vai ser 0. A velocidade inicial dela está apontando para cima, ó, igual ao referencial. Então, ela vai ser positiva e a questão me disse aqui que era de 40 metros por segundo, tá? O G sempre aponta para baixo, né, gente? O nosso referencial está apontando para cima, eles estão opostos. Então, o nosso G vai ser negativo. É o que eu sei da pedra A. Agora, da pedra B. A pedra B está aqui em cima. No instante em que eu vou jogar a pedra A para cima, a pedra B vai cair simultaneamente, no mesmo instante. Então, qual vai ser a altura inicial da pedra B? 80. Ela não está aqui no zero, nosso referencial não está apontando para baixo, nesse caso, tá? Então, a altura inicial dela vai ser 80. A velocidade inicial dela vai ser 0, porque a questão diz aqui que ela é só abandonada a partir do repouso, tá? Do alto desse edifício. Velocidade inicial 0. E o G, presta atenção, por mais que o objeto B esteja descendo, nós estamos usando um referencial apontando para cima numa situação de descida. Então, quem manda é o referencial. Então, o nosso G, como sempre, aponta para baixo, o nosso referencial está para cima, o G vai ser negativo, ok? Agora que a gente já tirou os dados, a questão pede para saber o instante em que elas colidem. Vocês concordam que vai ser um instante de encontro delas? Se é um instante de encontro, eu preciso construir a equação horária das duas, para a posição delas, tá? Então, tá aqui, ó, a equação horária geral é H igual a H0 mais V0t mais GT ao quadrado sobre 2. E aí eu vou construir para o A e para o B. Para o A, como é que vai ficar? O H0 do A é 0, tá aqui. A velocidade inicial do A é 40, tá aqui. E o G do A é menos 10, tá aqui, ó, tá? Eu só simplifiquei o 10 por 2, ficou menos 5t ao quadrado.
e o 40t aqui, e o 0 cai fora. Agora vamos para o objeto B. Qual é a altura inicial? 80. Qual é a velocidade inicial? 0. Ó, a velocidade inicial do B é 0. Vezes t. E daí o g do B também é negativo, respeitando o referencial. Eu vou ter g dividido por 2, 5. Ok? Simplificando aqui, 5t ao quadrado e o 80. O 0 vezes t, não esqueçam que 0 vezes t não é t. 0 vezes qualquer coisa é 0. 80 menos 5t ao quadrado, tá? Letra A, o instante em que elas se encontram, que elas se colidem, vamos lá, tem que dizer que a posição de A tem que ser igual à posição de B. Qual é a posição de A? Vamos usar a equação da posição de A. 40t menos 5t ao quadrado, tá aqui. Qual é a posição de B? 80 menos 5t ao quadrado, tá aqui. Igualei as duas equações, tem um termo igual aqui ó, nos dois lados da equação, eu cortei, sobrou 40t igual a 80. 80 dividido por 40, t igual a 2 segundos. Então, 2 segundos depois que eu lançar essa pedra para cima e deixar essa pedra cair, outra pessoa, né, de preferência, elas vão se encontrar, elas vão se colidir no caminho. Aí a letra B pede a altura relativamente ao solo em que ocorre a colisão, tá? Então, considerando daqui para cima, em que local vai acontecer a colisão? Vamos lá. Para a gente fazer o local de encontro, a gente pode sempre escolher uma das equações, lembra? Usa uma das equações, e aí em relação a esse referencial aqui, ele pede em relação ao solo, nosso referencial já está no solo, eu vou ter a resposta. Eu usei a equação horária do objeto A, vocês podem usar a equação horária do objeto B sem problema nenhum, tá? Vai ser em relação ao solo mesmo, e o nosso referencial já está ok em relação ao solo. Vou substituir o tempo por 2, 40t menos 5t ao quadrado, que é a equação do A aqui. Substitui o t por 2, eu vou ficar com 40 vezes 2, menos 5 vezes 2 ao quadrado. Vai dar 80 menos 2 ao quadrado aqui deu 4, vezes esse 5 deu esse 20 aqui. 80 menos 20, 60 metros. Então, eles vão se encontrar aqui na altura dos 60 metros. Certo? Espero que vocês tenham entendido.